Podem sentar-se, queridos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Hoje a gente vai estar com um pouquinho mais de dificuldade por conta de ter que falar utilizando máscaras, o que não é muito fácil para quem fala o tempo todo, né? Mas também não é um problema, não. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. O tema desta noite é a fé viva. O que nós precisamos, de fato, é ter uma fé viva. Então, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse último versículo é muito profundo e nos faz refletir profundamente, portanto, quando diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé viva. Vamos orar. Senhor Deus, fala ao nosso coração por meio dessas palavras do texto que acabamos de ler. Nós precisamos, mais do que nunca, ouvir a Tua voz e sermos por ela moldados. Mas necessitamos que o Espírito do Senhor seja aquele quem fará essas palavras ganharem profundidade, conteúdo, penetrabilidade e promover a transformação no coração de cada um de nós. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, eu não posso deixar de começar sem colocar você a par do contexto geral. Essa carta aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo, Tiago, está escrevendo a um grupo de irmãos judeus que estavam dispersos
Veja o que diz o capítulo 1 e o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos, referindo-se ao povo judeu, que essa igreja era formada de judeus convertidos ao cristianismo, mas também havia alguns gentios entre eles, ou dentre eles. Por isso que o texto diz, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações, isto é, eles estavam fora da Palestina. Eles estavam em lugares, em países estranhos. E quando você está num lugar que não é a sua terra, você sofre uma série de limitações. Você tem que se adequar a tudo que aquele país segue ou faz, e muitas vezes é forçado até a adorar aquele a quem eles adoram. Nós somos brasileiros e aqui nós temos o nosso jeito, aqui é assim, Brasil. Mas se você for para a Palestina, o Oriente Médio, você vai ter que obedecer tudo, ou fazer tudo de forma diferente do que você está acostumado a fazer aqui. Você tem que se adaptar às regras dele. Bom, que você se adapte à situação do Estado ou do país, tudo bem, mas você não vai poder mudar a sua fé em função de estar nesse ou naquele país. Esses irmãos estavam dispersos e eles tinham alguns problemas, porque eles às vezes se sentiam confusos em como e quando fazer do jeito de Deus e quando e como fazer do jeito deles, ou do jeito que agradava o seu coração. E a situação então é essa. Então, o apóstolo Tiago diz, olha, vocês vão ter que passar por provações e tentações aí. Não tem jeito. E vocês permanecerão firmes. E vocês passarão por provações e tentações para que vocês sejam maduros. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança, ou a paciência. Em meio às dificuldades, nós teremos perseverança, paciência. Aqui eu dei o exemplo de Jó, que quando passou por aquilo que passou, ele teve paciência, perseverança. E uma das coisas que a gente precisa ter para passarmos por este mundo, assim como esses irmãos que estavam na diáspora, estavam fora da Palestina, passaram, é perseverança. O desejo de Deus em permitir que passemos por provações e tentações é que para nos tornarmos homens e mulheres firmes, como ele diz, em nada vacilantes, tendo assim a perseverança no seu coração. E agora semana passada nós falamos sobre um outro tema, que era um problema para esses irmãos, que é o fato de falar uma coisa e fazer outra. E aí ele fala da acepção de pessoas. Então ele guardava o mandamento não adulterarás, mas não guardava o mandamento não amarás o próximo. E no versículo 27 está claro que o texto diz que a religião viva é esta, ajudar as viúvas e os meninos nas suas dificuldades e manter-se incontamináveis do mundo. As viúvas e os órfãos, eles deveriam cuidar, e quando fala viúvas e órfãos, está se referindo a pessoas necessitadas. E assim mesmo se mantém incontamináveis deste mundo. Por isso é que o problema que eles passavam é que eles guardavam o mandamento e não guardavam o resto. E o Senhor disse a ele, por meio de Tiago, se você guarda um e não guarda, se você guarda a maioria, mas deixou de guardar um, você se torna culpado de todos. Então tem que haver a coerência na vida do crente. Tem que haver integridade. A gente está nesse mundo aqui, mas a gente precisa continuar a sermos íntegros. Se eu digo eu sou do Senhor, então que eu haja como quem é do Senhor. Seja íntegro, seja santo, como é a vontade do nosso Deus.
E agora a gente entra num momento do texto que fala sobre a questão da fé. E o versículo 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A questão aqui nunca foi uma tensão entre fé e obras, mas ele está dizendo que a fé e as obras precisam andar juntas. Uma complementa a outra, uma evidencia a outra, uma dá luz à outra. Logo, não pode haver obras se não houver fé. O contexto anterior, quando o texto fala de tal maneira proceder e de tal maneira andar, se você tiver fé, então vai haver a integridade naquilo que você faz, naquilo que você fala e naquilo que você faz. Se você guarda 9 mandamentos e um você não segue, é porque você não tem a fé no seu coração como você acha que tem. E o texto está mostrando no versículo 14 aqui que a tensão toda nunca foi entre a fé e as obras, mas a necessidade de uma e da outra. É como se fosse uma moeda ou duas faces de uma única moeda. A fé tem que ser confirmada pelas obras. E o texto nos dá exemplos aqui. Veja só o que diz a partir do versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí depois o versículo 17 nos dá uma chamada de atenção quando diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se você tem fé e não houver as obras, a sua fé está morta. Mas veja como é clara a colocação feita aqui. Chega alguém, um órfão, uma viúva, que eram aqueles mais necessitados no contexto da igreja, mas pode chegar alguém lá na sua casa, ou alguém da sua família, um irmão da igreja que lhe procura: eu não tenho o que beber, não tenho o que vestir, eu estou passando por esse problema, aquele negócio todo, e conta toda a sua dificuldade, toda a sua necessidade. Aí você, com aquela sua fé gigantesca, chega para essa pessoa: meu irmão, vem aqui, fique de joelho. E o sujeito fica de joelho: Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, olhe só para essa situação desse sujeito. Em nome de Jesus, o que morreu na cruz. Aí começa a falar um monte de versículos e abençoa o irmão. Pode ir, querido, Deus vai te dar o que você precisa. O sujeito chegou com fome, com sede, sem roupa. O sujeito saiu com fome, com sede e sem roupa. O que adiantou a sua fé? Tudo bem, é importante que você ore por ele ou por ela, mas é importante também que você dê a eles alguma coisa para suprir as necessidades do momento, porque o texto está dizendo aqui no versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Essa fé é morta. Eu me lembro quando eu estudava lá no Seminário do Sul, tinha um amigo meu, o Fernando. Ele era seminarista da primeira igreja do Rio de Janeiro. Na época o pastor era o pastor Fausto Vasconcelos, e ele tinha um ministério lá no Morro São Carlos, chamado Pão e Palavra. Pão e Palavra. Porque eles entendiam que não havia o menor sentido você chegar lá e sair pregando o evangelho para as pessoas, e as pessoas com a barriga roncando com fome. Então, muitas vezes a gente diz que tem fé, mas as obras não são evidenciadas, e nesse caso as obras são as manifestações de compaixão
em relação ao próximo, em você fazer para o próximo o que você gostaria que fizessem com você, conforme a semana passada. No versículo 18, o texto diz: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me essa fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Aqui ele está colocando uma situação numa linguagem que eu não quero falar aqui, que é muito complicado, e também você não vai entender, você vai entender se eu falar logo abertamente. Ele usa aqui uma linguagem em que, na comunicação, bom, você diz que tem fé? Tá bom, eu tenho as obras. Eu queria que você mostrasse a sua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé por meio das minhas obras. Você está parecendo, sabe quem? O texto está querendo dizer. Está parecendo o diabo. Porque veja o que diz o versículo seguinte: crês tu que Deus é um só? Essa é Shema no Antigo Testamento. Deuteronômio 6, 4, 5. Eu ouvi a Israel, o Senhor é o único Deus. Isso aí todo judeu cria. Você crê? Você crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até o demônio crê e treme. O que o texto está nos colocando aqui é que até o diabo sabe que só existe um Deus, o soberano, o Criador. E não somente isso, o diabo teme e treme. O problema de muitos aqui, de muitos de nós, e daqui que eu digo é aquele a quem o texto está se referindo, são pessoas que crê que Deus é um só, mas diz que crê, mas não treme. Quando eu digo treme, eu estou dizendo o Satanás, quando pensa em Deus, eu acho que ele se treme todinho, porque o soberano, ele se refere certamente a Deus com temor. E a gente fala, Deus, o cara lá de cima, fala desse jeito, muitas vezes, não dando a ele a glória devida. Isso significa que eu creio que existe um Deus lá no céu, mas esse Deus lá no céu não mudou em nada o meu comportamento aqui na terra. Então eu estou aqui, agindo aqui como se não tivesse um Deus, um único Deus lá. Então é como se não existisse Deus, é como eu não tivesse que um dia me encontrar com Ele. A gente ignora Deus, ignora as obras dEle, ignora quem Ele é. A gente vem para a igreja e celebra a ceia do Senhor, e aí naquele momento, nenhum segundo de contrição. Às vezes eu ficava impressionado quando o irmão João Júlio Lopes, na celebração da ceia do Senhor, ele chorava. Ele queria orar, ou eu pedia para ele orar, ele orava, e ele, então, no meio da oração, começava a chorar. Né? Ele temia Deus, a gente percebia isso. E tem gente que está na ceia como se estivesse em qualquer outro lugar, fazendo qualquer coisa, pensa em tudo menos que está na presença de Deus. Eu vou prosseguir, porque esse exemplo já ficou claro, e Deus dá um outro exemplo, no versículos 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando Deus pediu a ele dar seu filho, seu único filho, e o sacrifício em holocausto? Olha só o que Deus fez. Pediu a coisa mais preciosa para Abraão, e Abraão fez exatamente como Deus pediu, porque ele pensava assim no seu coração, que Deus era tão poderoso que até dos mortos poderia ressuscitar o seu filho. Então ele levou o filho até um lugar determinado e levanta o cutelo para imolar o garoto, e Deus manda um anjo do céu vir e diz: Abraão, não faça tal coisa, porque sei que você ama a Deus, porque não negaste o seu filho, o seu único filho. Deus simplesmente pediu o que era mais precioso para Abraão, filho. E ele não negou. E se Deus pediu o que é mais precioso para você? A sua fé será evidenciada exatamente aí. Se ele pedir o seu filho,
Se ele chamar você para ser um missionário ou ser um pastor, você está disposto a sacrificar ou entregar a sua vida nas mãos de Deus, o seu filho, a sua família, a sua esposa? Ou você vai dizer, ah não, tudo menos pastor, tudo menos missionário? Eu lembro de uma história de uma mãe que a filha foi chamada para missões e ela fez de tudo para a menina não ir para missões. E era uma serva do Senhor, assim. A prova da nossa fé está quando aquilo que é mais importante para mim não é mais importante do que Deus. Porque é muito simples, quem deu a você os seus filhos, quem deu a você tudo que você tem, e se Deus pedir? Então, Abraão demonstrou a sua fé por obras aqui, de modo tal que o que ele fez com que ele fosse entendido e chamado de amigo de Deus. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. E tem mais, não é só esse exemplo de você dar tudo aquilo que você realmente tem de mais precioso, mas aí ele coloca uma outra situação, que o povo de Israel estava chegando em Jericó. Em Jericó estava todo mundo morrendo de medo do povo de Israel, porque o povo de Israel simplesmente fulminou todos que apareciam diante dele. E aí então, o que me acontece? Eles vão até Jericó, a mando do Senhor, para destruir Jericó, mas o texto diz que o coração deles estava derretendo como água com medo do povo de Israel. E quando eles entraram, subiram o muro, se encontraram com uma prostituta chamada Raabe, e ela clamou pelo seu povo, clamou por sua família. O povo nada quis, ela pediu somente que protegessem a ela e a família dela, e eles colocaram um tecido como sinal de que ela seria preservada, e eles vieram, derrubaram toda a cidade de Jericó, e Raabe os acompanhou. Na verdade, a oração de Raabe, ou o pedido de Raabe a eles foi de tal forma que ela foi até mesmo encontrada na genealogia de Jesus. Era alguém que não pertencia ao povo de Deus, mas a fé dela em Deus, o Deus de Israel, era tão grande que ela tomou a atitude de entregar a sua própria vida, a sua própria família, e então ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Se você for ver a genealogia de Jesus, Raabe está lá porque a fé dela se materializou em ações. Ela protegeu o povo de Deus. E aí, o que o texto faz no final é: porque assim, e é uma palavra muito forte para mim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom, todos nós já vimos alguém morto. E o que caracteriza alguém morto? Ele está sem a alma. Por isso que o texto diz: assim como o corpo sem o espírito ou sem a alma está morto, a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé em Jesus, mas essa fé não produz obras como a de Abraão, que entregou a Deus o que era mais precioso, obras como a de Raabe, que se deixou ser usada por Deus para que o povo de Deus passasse por Jericó, obras não como a desse que chega e diz: vamos orar, e você alguém vai te dar o que comer em algum lugar. Não, nesse último caso não tem nada a ver com fé, mas o oposto sim. Aí eu volto para o primeiro versículo do primeiro capítulo, no versículo 2, ele diz: olha, tem motivo de grande alegria ao passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz, uma vez confirmada, produz perseverança.
Tem uma coisa que nós precisamos e muito nesse tempo que nós estamos vivendo. É dar uma demonstração de fé e de perseverança para a sociedade. Porque as pessoas estão perdidas, elas estão desanimadas, assustadas. Mas nós temos um Deus que basta que o seu povo clame por Ele e no momento apropriado, segundo a vontade dEle, Ele acaba com toda essa história, termina com toda a nossa aflição, todas as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, tudo o que nós devemos fazer é avaliar se a minha fé é acompanhada das obras. Quais são as obras que advêm da sua fé? Porque o texto diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem a obra está morta. Tenham atitudes de fé, sobretudo neste momento. A Covid está aí. Eu tenho medo de pegar Covid, porque eu não gosto de sofrer. Quem que gosta? Mas eu não tenho medo de morrer. Porque se eu morrer, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu lugar. Por que eu teria medo de morrer? Se você não pensa dessa forma, você precisa avaliar a sua fé no Senhor Jesus. Se esse mundo aqui é tudo que você tem e por isso você se apega a Ele, então você precisa reavaliar a sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, que Deus sobre nós derrame fé superabundante. E que sejamos nós, homens e mulheres, tão confiantes nele, que seja lá o que for que ele nos pedir, nós façamos. Se Deus disser, façam isso, você vai lá e faz. Se Deus disser, me dê isso. Se Deus disser, um dia Deus chegou para mim, do jeito dele, e disse, eu quero que você seja um pastor, eu quero que você seja um missionário. E eu entreguei minha vida ao Senhor e me tornei um pastor. Você talvez não tenha que ser pastor nem missionário, mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele quer usar você. Que Deus a todos abençoe. Amém. Vamos encerrar o nosso culto cantando? Não vai cantar? Estamos em cima da hora mesmo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós nesse momento pedimos ao Senhor que nos abençoe acrescentando-nos fé, porque o Senhor permite que passemos por tentações e provações, por momentos dificílimos, e o objetivo do Senhor sempre é nos tornar homens melhores, pacientes, perseverantes, como foi Jó. E assim a nossa fé será evidenciada. E assim perceberemos que a fé e as obras andam juntas. Conceda ao Senhor essa segurança, essa fé a cada um de nós, sobretudo nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus. Toma nossas famílias nas Tuas mãos, a nossa igreja, nosso povo nas Tuas mãos. E quanto à nossa igreja, ó Deus, abençoe-nos de modo que haja fé em nosso coração. E que essa fé produza algo de real, de modo que possam abençoar a outros. Muito obrigado a Deus por nos dar o privilégio de estarmos na Tua casa nesta noite. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.